nesta temporada. Corra lá, agora, se inscreva. YouTube Tati Esporte e concorra a muitos prêmios acompanhando o Multifutebol Tati nesta temporada. Agora, na Tati Multiplataforma, o consumidor tem hora e espaço garantidos. Hora do consumidor. Olá, Ribeirão. Olá, toda a região metropolitana de Ribeirão Preto. Hoje o bate-papo segundou com o doutor Luiz Fernando Maldonado. Vamos tirar algumas dúvidas do que pode e do que não pode nesse período natalino para a decoração, enfeites de Natal em condomínios. Inclusive naquela área externa do condomínio, que muita gente acha que não faz parte, mas faz. Vamos bater um papinho com ele hoje sobre isso. Doutor Luiz Fernando, bem-vindo. Boa tarde, Rodrigo. Muito obrigado, é sempre um prazer. Luiz Fernando, vamos já direto a um dos casos que são comuns. O que pode e o que não pode perante a decoração. Vamos começar lá no início, em que nós estamos preocupados com os gastos. Os condôminos começaram a se preocupar com os gastos. Quem vota na decoração? Quem escolhe a decoração de Natal? Esse valor ele é distribuído entre os condôminos ou é utilizado aquele fundo de reserva para essa decoração? De fato, esse é o primeiro ponto central, né? Primeiro vamos falar quanto custa, quem paga, né? O primeiro ponto é de fato esse mesmo. O síndico, como gestor do condomínio, ele tem algumas autonomias financeiras, inclusive para gastos, né? Esse tipo de evento, vamos assim dizer, já é uma tradição mundial, né? E os condomínios, logicamente, fazem parte disso. Praticamente todos os condomínios em Ribeirão fazem seus enfeites. Então, isso não há necessidade de aprovação em assembleia. O que precisa? O síndico, como gestor, tendo uma certa autonomia financeira, né? Não é plena, mas ele tem uma boa parte de autonomia financeira. Ele tem uma margem de gasto que ele pode ali fazer, desde que o condomínio tenha saúde financeira para isso. Ele pode destinar uma parte do valor da receita ordinária para gastos com essa decoração, com as luzes, com os enfeites, o que mais for legal ali para o condomínio, né? Então, lógico, ele vai conversar com o conselho, vai prestar contas disso na assembleia do ano seguinte, mas o síndico pode fazer. Quem escolhe essa decoração? Acaba sendo o síndico. Não dá para fazer um trabalho assim de ver o que cada um quer, até porque não se chegaria num consenso. Um vai preferir luzes brancas, outros amarelas, outros azuis, outros querem coloridas, e aí não vai sair do lugar. Então, geralmente, é o síndico que prepara essa decoração, escolhe quais são os itens de decoração, a cor das luzes, o local onde elas vão ser colocadas, como elas vão ser colocadas. Luiz Fernando, mas e a questão da segurança? Quem acaba sendo responsável nessa hora? Porque, além dos gastos relacionados à utilização do material, né, da própria decoração, eu acredito que exista, às vezes, uma necessidade, conforme a decoração, de colocar uma pessoa técnica, um segurança, talvez, né, que entenda dentro da sua área, a possibilidade do local ter um curto-circuito, de pegar fogo e dali para frente. Então, essa responsabilidade ela é distribuída entre os condôminos, já que também foi votada entre eles ou não, ou pertence ao condomínio, já que foi aprovado em assembleia. O síndico, ele não é um conhecedor de todas as áreas. Então, sempre que ele for precisar de um serviço determinado que exija um conhecimento técnico, ele deve contratar pessoas que tenham segurança para trabalhar com isso. Por exemplo, essas instalações, logicamente, ele vai trazer um eletricista da sua confiança que vai verificar se não vai haver uma sobrecarga elétrica, se esse produto, as luzes, por exemplo, que são utilizadas, elas são próprias para uso externo, se não vai ter problema com chuva, com tempo. Então, o síndico, ele tem que se cercar, da mesma forma que ele tem a administrador, o advogado, às vezes o engenheiro, nessa hora, nesse momento, ele também vai precisar de um eletricista para definir essas questões. Não vai haver uma sobrecarga elétrica, pode ser colocado, questão do tempo.
A outra questão relacionada à sobrecarga elétrica e dali para frente é a respeito do que pode ou não ser utilizado aí na parte. Vamos individualizar a situação, porque agora nós falamos a respeito do condomínio, de todas as áreas comuns, e quando isso passa para a questão do apartamento, as decorações são feitas na varanda, na sacada, aliás, são feitas nas janelas. Então, isso também não acaba modificando a própria ideia daquela questão que nós falamos a semana passada, em modificar a forma original daquele apartamento, daquele empreendimento? Nesse caso, existe uma flexibilização desse item, alteração de fachada, por ser uma festa mundial que todo mundo participa, né? Então existe, nesse momento, essa regra acaba não sendo levada a fundo, até como também nós comentamos no ano passado sobre a Copa do Mundo. Se podia pendurar as bandeiras, né? E nós explicamos também sobre isso. Então, também é uma festa mundial, a Copa do Mundo, então, e é momentâneo, não é algo que é permanente. Então, é um curto período em que vai ter esse momento de festa mundial, que envolve Natal, Ano Novo. Então, é uma questão cultural, então, que nesse momento acaba se sobrepondo. Existe aí uma flexibilização para que os condôminos também façam seus enfeites nas suas portas de Natal, desde que maneira simples, nada muito ostensivo, sem atrapalhar o vizinho de porta também. Então, nesse momento, acaba havendo essa flexibilidade, menos rigor nessa questão, porque é momentâneo também, né? Após passado esse período, as pessoas têm que retirar. Tudo a gente fala sobre a questão do limite, né? Inclusive a questão do próprio bom senso entre a outra parte. Nós falamos várias vezes, e todo ano nesse período a gente fala sobre a questão da decoração, enfeites natalinos, porque acabam criando uma confusão dentro dos condomínios, principalmente a respeito dos valores que serão gastos e também da utilização nesse período. Imagine você que está em casa ou que passou por essa situação, uma pessoa que resolveu decorar literalmente a sua sacada, a sua janela, e começou a atrapalhar a vida noturna do vizinho. Então, as luzes ficaram a madrugada inteira e ficam a madrugada inteira ligadas, e isso começou a atrapalhar a rotina do vizinho. E é normal que isso aconteça, ainda mais em alguns condomínios em que quartos são colocados juntos, né? Parede quase que com parede. Então, como essa situação, doutor, a gente consegue resolver? Eu sei que tem aquela questão do próprio bom senso, como quase em tudo em nossa vida. Mas existem meios legais, caso, e normalmente, infelizmente acontece, a pessoa não entende que aquela luz, que aquele pisca-pisca acaba atrapalhando a vida noturna, né, o sono daquela pessoa que está ao seu lado. Então, como a gente consegue resolver isso? Um ótimo exemplo de uma situação que pode realmente gerar um conflito devido a essa instalação, vamos assim dizer, né? Então, o Código Civil, as convenções de condomínio, os regimentos internos, geralmente eles são muito claros no sentido assim, de que você pode ter certas liberdades na sua unidade, pode fazer, mas você não pode, com isso, criar um incômodo ao seu vizinho. Um problema, por exemplo, as luzes piscando a noite toda, o vizinho precisa ter o seu descanso para trabalhar, para estudar, e isso atrapalha. Aí já está extrapolando o limite do aceitável. Então, nesse caso, o incomodado pode avisar ao síndico para que o síndico tome uma providência em relação a essa unidade, seja para que ela desligue no horário noturno, seja para que ela mude o local de instalação. Então, nesse caso, é possível sim tomar algumas medidas, porque extrapola o limite da minha unidade, né, da unidade do morador, e passa a incomodar um terceiro. E isso a lei não permite. Até que ponto dá para se entender o que é uma frescura, uma perseguição, ou o que é realmente legal? Nessa questão da iluminação, porque já fizeram uma pergunta a respeito dos ruídos, porque tem alguns que têm ruídos, né, que tem sons natalinos e tudo mais. Então vamos fechar primeiro nessa questão das luzes, para a gente conseguir limitar, olha, o que é frescura, o que é uma perseguição entre vizinhos,
o que é um mau entendimento. Então, como que realmente funciona a lei na questão da própria iluminação? A iluminação, pegando só esse gancho e finalizando também, aproveitando da pergunta, a iluminação ela é permitida, porém não pode incomodar o vizinho. Aqueles que já fazem barulho, som, já passa a ser um certo incômodo, porque às vezes fica muito tempo repetindo a mesma coisa, o mesmo som, e mesmo que não ultrapasse os decibéis, já passa a ser um incômodo. Então, nesse caso, também não é permitido, o síndico deve intervir, solicitando para que a pessoa faça a adequação, porque aquele barulho, aquela música que seja, por tempo, todo dia, de um determinado horário, por dias seguidos, né, semanas seguidas até chegar o momento do Natal, pode gerar um incômodo aos vizinhos. Então você já, inclusive, já foi na pergunta do telespectador em que questionou a respeito dos ruídos. Eu acho importante falar porque aí ele foge daquela ideia do decibéis, ou seja, a altura, né, do barulho que está sendo feito ou o grau que está sendo feito de som que acaba atrapalhando a vida do vizinho ou a vida até entre os próprios condôminos, dependendo do teor, né, da altura desse som. Essa repetição já é o bastante, não necessariamente utiliza o decibéis para fazer a menção ou a mensuração? Os decibéis são sempre o primeiro critério, mas dificilmente uma música de Natal, que de alguma luminosidade, assim, vai extrapolar os decibéis. Pode ser que aconteça, ainda mais no período noturno, mas dificilmente vai extrapolar. Porém, essa repetição, isso hoje em dia as pessoas estão muito em home office, então às vezes uma reunião, vai fazer um trabalho, isso pode acabar incomodando. Então, os decibéis são um ponto importante, mas não essa repetição que fica às vezes maçante, fica repetindo o mesmo som, a mesma coisa, também pode ser um problema. A lei de contravenção penal, ela também menciona, tem um artigo que fala sobre perturbação do sossego, que é uma contravenção você perturbar o sossego alheio, seja o trabalho, o descanso, qualquer tipo de perturbação. E nesse caso, por exemplo, pode não estar com decibel alto, mas pode estar atrapalhando o trabalho ou o sossego da pessoa, mesmo em decibéis baixos. Doutor, até tem um questionamento que foi feito a respeito que o condomínio decidiu proibir de forma nos apartamentos, né, que utilizem em suas janelas decorações, ou seja, a decoração somente a do condomínio e não dos condôminos, né, de forma individual. Isso pode ser feito, está dentro da lei. A Assembleia ela acaba ultrapassando algumas medidas legais? Isso já é uma regra expressa, né, pelo que eu entendi, foi deliberada em Assembleia, porque o condomínio decidiu padronizar somente a do condomínio. É uma regra que pode ter sua validade, mas também pode vir a ser questionada. Como eu falei, é uma festa mundial e tem muitas pessoas que são apaixonadas pelo período e gostam de poder fazer a sua decoração, né? Pessoa que... Oi? Uma decoração diferenciada, né? Exatamente. E às vezes a pessoa, ela quer ter esse direito. Pode ser que dificilmente ela vai entrar na justiça por conta disso. Mas é uma regra que é discutível. Eu diria que, assim, 80% a favor do condomínio e 20% a favor do condômino. Mas essa questão, em algumas decisões da Assembleia, a Assembleia ela pode ser além da lei ou não? Ela pode somente ocupar o lugar, né, as lacunas em que a lei permite as possibilidades que passam as decisões aos condôminos? Pelo sistema de legislação brasileira, nós temos uma hierarquia entre as leis. A maior delas, Constituição Federal, depois você tem Código Civil, né, e abaixo do Código Civil você tem as regras internas, Convenção e Regimento Interno. Então, a Convenção e o Regimento Interno, eles não podem contrariar o Código Civil, a Constituição Federal. Então, eles podem criar regras de condutas, de relacionamento entre as pessoas, de regras de gestão, mas eles não podem criar regras que contrariem uma lei maior como o Código Civil. Então, o direito de criar regras, ele encontra limitações no Código Civil.
O que a gente entende normalmente de condomínio é o máximo de redução de conflitos possível que pode acontecer, né? A tendência é, vamos reduzir os conflitos, vamos reduzir os problemas, vamos entrar na questão do bom senso, do que é lógico. A pergunta é, se há a possibilidade em um condomínio em se decidir uma comissão para esses assuntos de final de ano, as decorações e tudo mais. Pode, é bem possível. Muitos condomínios têm, criam uma comissão de eventos, na verdade. E essa comissão, ela não fica só para o Natal. Então ela vai tratar de carnaval, de festa junina, dia das crianças, dia das bruxas e Natal. São as confraternizações mais comuns, assim, do calendário, né? Então é muito, muito legal que condomínios que têm esse tipo de comissão, ela já termina um evento, já vai pensando no próximo, já faz as organizações, vê se, no caso do Natal, por exemplo, vai trazer um Papai Noel, tem condomínios que marcam a confraternização num determinado dia, traz um Papai Noel para as crianças, com doce, às vezes traz um trenzinho, uma coisa assim, e é um procedimento bem legal, assim, é plenamente possível ter uma comissão para cuidar disso. Lógico que submetida ao síndico pela questão financeira, né, quando vai envolver gasto. Eu vou lembrar e quero que o doutor também fale sobre isso, porque isso vai com certeza acrescentar o valor do condomínio. Né? Pensando no que foi decidido na Assembleia, e o que eu tenho mais escutado ainda hoje, Luiz Fernando, é que existe um número cada vez mais reduzido de participantes em assembleias de condomínio. Que eu vou lembrar que é naquele momento em que o condômino tem a voz e pode decidir o que vai ser feito ou não no condomínio, inclusive em alguns impedimentos ou não. Mas cada vez mais se vem reduzindo o número de pessoas que participam dessas assembleias. Agora, e se os valores começarem a atrapalhar o desenvolvimento, né, o dia a dia, o pagamento desses condôminos e afetar o condomínio? Digo por quê? Porque às vezes existem condomínios em Ribeirão que você aumentar R$ 50 no valor da fatura em um mês ou 2 meses que sejam, isso vai mexer no bolso e no bolso de forma negativa. Vai fazer com que aquele condômino tenha dificuldade no pagamento. Principalmente um período em que nós temos aí em janeiro inúmeros impostos para pagar e valores extras também. Então, como que funciona a ausência de pagamento nesse período? Se dá um jeitinho, consegue uma forma legal para se resolver ou não? Entra naquela possibilidade, inclusive, da utilização da retirada, né, da pessoa do apartamento por conta do não pagamento do condomínio. Um dos cuidados que o síndico tem que ter nesse período é fazer, sim, verificar a possibilidade de fazer a decoração de Natal, porém ele não pode comprometer o caixa do condomínio para fazer isso. Ele tem que estar com um pouquinho de sobra ali para que não haja nenhum aumento de condomínio e uma sobrecarga no caixa comprometendo pagamentos futuros. Então, o síndico só deve fazer decorações se o condomínio estiver nessas condições. Sobre o inadimplente, né, um período um pouco complicado por conta dos impostos, números impostos de janeiro, como você bem mencionou, mas condomínio não tem exceção para esse tipo de situação. A regra é muito clara, existe o pagamento, a incidência da multa, dos juros, se for para o escritório de advocacia, incide também os honorários, tem a correção monetária, e como o síndico ele é apenas o gestor desse dinheiro, ele não tem autonomia para dar descontos, mesmo numa determinada época, como essa agora, de janeiro, por exemplo. Então, não tem exceção nesse caso. Segue os mesmos trâmites de uma cobrança normal. Luiz Fernando, tem aquela decoração externa ao condomínio. Até em que ponto, eu vou fazer essa pergunta porque tem um outro questionamento a respeito dela. Então, até em que ponto eu posso utilizar a área externa do condomínio para fazer uma decoração? Alguns condomínios estão utilizando até a praça que fica na lateral para fazer essa decoração de Natal. Então, o que pode ser feito ou não na área externa ao condomínio? Externa, vamos entender, para frente do muro. O condomínio ele pode usar o que é da parte dele. Pode usar ali o muro, por exemplo, o muro externo, ele pode fazer a decoração. Se ele tiver
um pequeno jardim colado ao muro, muitos condomínios têm ali, ele pode fazer a decoração na árvore em frente ao condomínio, ele pode fazer a decoração. Agora, já avançar, por exemplo, para uma praça ao lado, pode gerar questionamentos da prefeitura, por exemplo, que a prefeitura que é a proprietária da praça. Então, ela pode questionar o porquê daquela iluminação. Alguns condôminos podem achar que foi um exagero, inclusive de custo também. Falar, não, eu concordo em decorar o condomínio, eu acho que é legal, mas já decorar a praça do lado eu acho que é um exagero, aumenta o nosso custo. Então, assim, é bom que o síndico, se ele for fazer algo além do comum, que ele, então, tome o cuidado de aprovar isso em assembleia. No caso, por exemplo, da praça, pode ser questionado, como eu falei, pela prefeitura, até mesmo pelos condôminos. Então, se ele pretende uma decoração maior do que o normal, como assim dizer, entrando até num imóvel que não é do condomínio, não é da atribuição do condomínio ali, então que ele se cerque do cuidado de aprovar isso internamente, para não ter dores de cabeça posteriores. Algumas pessoas não entendem, e eu acho interessante falar sobre isso também, porque na hora em que é feito um empreendimento, eu sei que a negociação era feita dessa forma, há necessidade da disponibilização daquele empreendimento para uma área, para a prefeitura, né? Normalmente ela é utilizada como praça, mas pode ser utilizada como um posto de saúde, pode ser utilizada como um posto policial, então ele é voltado à prefeitura. Na grande maioria é para a questão relacionada à praça. Essa praça tem um tempo de vida em que a manutenção é feita pela empresa que construiu, a dona do empreendimento. Passando esse período, quem arca com a manutenção dela é a prefeitura. E aí tem uma pergunta quem devo cobrar e existe um tempo limite para que essa empresa faça a manutenção? Alguns dão garantia de 5 anos, outros 2 anos. Então, a lei, ela estipula para que isso aconteça. Por quê? A pessoa ainda questiona a respeito das luzes de Natal que foram faladas até agora. A manutenção está sendo muito cara, porque estão quebrando os itens que estão nessa área externa e o síndico não entende que não é mais para fazer a manutenção. Então, já vem modificando um pouco a estrutura. Ele diz que foi votado e aí a votação é dada como certa. Então, ele pode fazer essa manutenção. Então, o que pode e não pode, inclusive numa área externa que teoricamente já não tem mais obrigação com o condomínio. De fato, realmente, hoje em dia, já há alguns anos para cá, os empreendimentos eles são construídos e a prefeitura pede uma contraprestação, às vezes de cuidar de uma praça, exatamente, essa construtora fica responsável pela praça há algum tempo, depois passa para a prefeitura. No caso de falta de manutenção dessa praça, no período que for da construtora, vai se cobrar, logicamente, a construtora. Existe um canal até mais fácil de comunicação, o síndico entra em contato com a construtora. Quando passa para a prefeitura, né, vai ser cobrado da prefeitura e às vezes existem algumas dificuldades para atendimento. Hoje, tem sido muito comum o setor privado cuidar de áreas públicas, né? Então, muitos condomínios já estão adotando, por já terem tido problemas históricos de não conseguirem a manutenção adequada, às vezes é uma praça do lado do condomínio, um mato muito alto, coloca a segurança em risco. Aí o condomínio cansa dessa situação, às vezes a prefeitura não atende no tempo que seria necessário, principalmente em épocas de chuva, o condomínio vai lá e faz a roçada, por exemplo. Existem várias situações, vários condomínios que já estão cuidando disso, mas aumenta custo, logicamente, e custo é um problema para os condomínios. O maior ponto de discussão é quando há um aumento de custo. Então, se o condomínio for assumir uma manutenção de uma praça, por exemplo, ele deve passar por isso em assembleia. Sobre questões de garantia, existe um padrão, vamos assim dizer, de 5 anos, né, que o pessoal é conhecido. Outros itens têm prazos menores, mas isso é o prazo de garantia de construção. Aí nós estamos falando de empreendimento. Então, a construtora que fez o empreendimento, ela tem que dar esses 5 anos de garantia. E isso daí pode ser ajuizado se tiver algum problema, mediante um laudo. Se o condomínio estiver passando por algum problema estrutural relacionado à construção, ele contrata um engenheiro. Esse engenheiro vai dar um laudo, vai fazer uma perícia e vai entregar esse documento em mãos para o síndico. O síndico contrata a assessoria jurídica para mover um processo contra a construtora e ali vai ser discutido as responsabilidades sobre esses vícios construtivos.
Doutor, eu vou dar um pulinho no intervalinho rápido, inclusive fazer uma menção à Santa Casa que eu acho importante, porque amanhã inicia o curso de gestante, então dia 5, 6 e 7 é o curso de gestante na Santa Casa para os beneficiários, ou seja, para aqueles que fazem parte do Plano Santa Casa Saúde. Lembrando que a partir da 28ª semana, então são 28 semanas de gestação, que a mamãe pode, com um acompanhante, fazer esse curso. Lembrando, as vagas foram completadas e já estão pensando em fazer um novo curso ou a utilização da lista de espera, que já está funcionando. Então o telefone é 1698-249-0034. Fiquem atentos porque é extremamente importante esse curso e virão novos cursos. Savimania! Cola no Natal, vem pra cá colecionar. Aproveite as ofertas, sua ceia vai brilhar. Complete sua coleção de panelas, marca francesa, e aproveite as centenas de ofertas do Savenhago, porque o final de ano merece. Savimania Savenhago, boas festas pra todo mundo. Leite longa vida Italac 1 litro no Savigan, 3,35. Óleo de soja 900 ml, 5,48. Café Caboclo, 500 gramas, 11,90. Leite condensado Moça, semidesnatado, 395 gramas, 6,95. Lava-roupas em pó Surf, sachê, 1,6 kg o quilo, 16,99 no nosso cartão, a 15,99. Arroz tipo 1 pop, 5 kg, 24,90 e no nosso cartão, a 23,90. Amaciante de roupa de Urca, 2 litros, 4,99. Costela bovina ripa, o quilo, 22,90. Feijão carioca caminho, 1 quilo, 6,48. E no nosso cartão, a 5,98. Savimania! Cola no Natal, vem pra cá colecionar. Aproveite as ofertas, sua ceia vai brilhar. Complete sua coleção de panelas, marca francesa, e aproveite as centenas de ofertas do Savenhago, porque o final de ano merece. Savimania Savenhago, boas festas pra todo mundo. Voltamos com a Hora do Consumidor e agradecendo o Dr. Luiz Fernando Maldonado pela participação. Na semana que vem a gente continua batendo papo, porque agora começaram algumas questões relacionadas à forma administrativa. Então vamos voltar nesse assunto da parte administrativa na próxima semana com o Dr. Luiz Fernando. Obrigado, doutor, e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Hora do Consumidor. É para o plano de saúde que é a sua cara. Santa Casa Saúde Ribeirão. Ampla rede médica e de prestadores. Hospital de alta complexidade. Infraestrutura moderna e de alta tecnologia. Santa Casa Saúde. O plano de Ribeirão. Responsável técnico médico Dr. Marcelo de Bonifácio. CRM SP número 83560.